Olá pessoal, vamos tratar aqui sobre o eixo 2 da conferência, que ele trata resumidamente do financiamento e do orçamento para a política de assistência social. Lembrando de que de nada adianta a gente ter uma política desenhada, construída, implantada, se nós não tivermos o recurso financeiro para executá-la. Então isso não garante a efetivação então de proteção social e de atendimento então, à nossa população. Alguns tópicos que são mais destacáveis nesse eixo, que seria sobre a questão desse financiamento e orçamento, as responsabilidades dos entes federados com relação à garantia do financiamento, a garantia do cofinanciamento e a necessidade disso para realmente efetivarmos os direitos socioassistenciais da nossa população. Outro eixo, outro tópico muito importante é a questão também da oferta dos serviços, a garantia de recursos financeiros para que a gestão municipal, estadual, federal possam ofertar então os serviços socioassistenciais, o atendimento das demandas trazidas pela população. E importante também salientar que o quantitativo de recursos financeiros disponibilizados para a política é que vão dar o tom da sua efetividade. Ou seja, quanto mais recursos, mais efetiva é a política da assistência social, mais resolutividade vai dar. Com certeza, mais redução de vulnerabilidades e de violações de direitos e problemas no contexto social vai existir nos nossos territórios. Outro tópico muito importante também aqui do debate é a questão das normativas. As normativas de financiamento, ainda bastante truncadas, né, ou seja, limitadas, e que dificulta muito, principalmente para os municípios, aplicarem esses recursos que muitas vezes eles não podem ser movimentados, né, de um serviço para outro ou de um bloco para outro, e sendo que às vezes a realidade do município ela muda, né? Então há necessidade então desse remanejamento. Um outro tópico extremamente importante é com relação à questão das demandas existentes no município e a oferta então desses serviços, né, desses programas e desses benefícios por conta de um financiamento limitado. Então, resumidamente, não conseguimos, né, normalmente atender a toda a demanda, a todas as expressões sociais trazidas, então, pela população, em função de que a gente não tem o recurso financeiro para manter um quantitativo de trabalhadores do SUAS, para manter os materiais de consumo, para manter equipamentos, para manter materiais permanentes e assim por diante. Outra questão importante também é a questão do papel dos conselhos municipais, estadual e federal, com relação à questão da liberação desses recursos, aprovação desses recursos, e também, extremamente importante, o papel de duas instâncias, estadual e federal, que são instâncias que representam praticamente os gestores municipais, estadual e nacional, que é a CIB, a nível estadual, e a CIT a nível federal. Instâncias essas que vamos falar também e que podem muito trabalhar juntamente com os conselhos, juntamente com os poderes executivos, salientando e levando a realidade dos municípios, levando essas demandas dos municípios e articular e negociar, então pactuar a questão de um financiamento mais adequado. Retomamos a questão do tópico 1, que fala com relação à questão desse financiamento e orçamento, né? Principalmente estar atento, então cabe mais aos gestores, né, estarem atentos com relação a esse orçamento, assegurar isso, né, trazendo a conta daquilo que basicamente uma previsão de recursos que ele vai precisar. Então é importante que a assistência social também se posicione de uma forma mais firme, né, no momento de construir esse orçamento dos municípios, no Estado e na União, e de estar, então, assegurando um orçamento mínimo necessário para executar, então, a sua política. Mas falando agora sobre essa questão de financiamento, devemos analisar muito, debater muito com relação à questão das responsabilidades.
Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei do SUAS, elas são muito claras quando elas trazem que a política da assistência social, ela é de responsabilidade dos 3 entes federados, do Estado, do município e da União, inclusive o financiamento. E é um debate que nós temos que ter em cima disso, de como que está essa situação. Esse cofinanciamento está sendo efetivado de uma forma clara, segura, uma forma regular, mensal, fundo a fundo, pelos 3 entes federados. É a responsabilidade de assegurar esse financiamento por essas 3 instâncias para desenvolver, então, as ações dentro dos CRAS, dentro dos CREAS, ou da proteção social básica, proteção social especial, do acolhimento. Então, a lei orgânica, ela é muito clara, o SUAS também, a lei do SUAS, quando estabelece quais são essas ações da política da assistência social, quais são esses serviços, quais são esses programas, esses benefícios, e a responsabilidade compartilhada, tanto na gestão como no cofinanciamento. Então, analisar o que está tendo no município com relação a dessas ações, quais são os programas, os projetos e os benefícios que estão sendo executados e qual está sendo a participação com cofinanciamento de cada ente federado. Se cada ente federado está cumprindo aquilo que está previsto no SUAS com relação à execução de tais ou quais serviços, tais ou quais programas e benefícios que devem ser assegurados para a população. Então, é importante estar considerando isso. Outro tópico é com relação à questão do aprimoramento e a implementação das ações. Isso nos diz respeito de que nós temos que melhorar, nós temos que avançar, nós temos que ampliar o nosso trabalho para atendimento à nossa população, ou seja, avançar com a política, avançar com os resultados do Sistema Único da Assistência Social. E isso requer mais financiamento, porque a implantação do SUAS, o cofinanciamento, o financiamento disponibilizado para o SUAS, ele é planejado de uma forma progressiva. Ano a ano nós temos que atender um pouco mais de demanda e precisamos um pouco mais de recurso. Porém, o que percebemos que nos últimos anos isso tem ficado meio congelado. Inclusive o plano decenal, né, de assistência social 2016-2026, que previa esse alcance, que previa esse aumento de cofinanciamento para poder estar ampliando, né, os serviços nos municípios, para estar cumprindo realmente aquilo que o SUAS ele traz. Então, nós precisamos ter uma proteção social básica implantada com todos os serviços tipificados, né, pela tipificação, e também da proteção social especial. Nós precisamos que todos os municípios tenham um CRAS completo, que atendam toda a sua demanda. Nós precisamos que todos os municípios tenham um CREAS, senão local, no município regionalizado, para que atenda toda a demanda da proteção social especial. Precisamos também da alta complexidade dos serviços de acolhimento. Então, isso está previsto no plano decenal, isso está descrito, assegurado no SUAS, e de responsabilidade, então, dos 3 governos. Então, também analisar essa questão da necessidade desse aprimoramento, daquilo que ainda nós não temos no município, que demandamos, e que isso implica em financiamento, implica em recursos, de trazer, então, à tona a resposta de como vamos batalhar, como vamos trabalhar para conseguir, então, efetivar a isso. Então, esse aprimoramento também, ele implica dos gestores, principalmente municipal, dos conselhos, né, municipal, estadual, federal, estarem também trabalhando, ou seja, estarem batendo a porta da CIB e da CIT, da Comissão Intergestora Bipartite e a Comissão Intergestora Tripartite, que é a federal, levando as suas demandas, as suas expressões da sua situação municipal e também estadual, para que essas comissões, então, possam estar negociando nas instâncias desse cofinanciamento, tanto a nível federal como a nível estadual, né? Então, é super importante, né, esse movimento, esse trabalho dos gestores municipais, através, então, dos seus órgãos representativos, como
do Congemas, né, do qual também ele trabalha nessa situação. Ou seja, para acontecer esse aprimoramento, esse aumento de recursos, é importante também que as gestões municipais da assistência social se movimentem e trabalhem junto a essas duas instâncias de pactuação, essas duas instâncias que elas são, que negociam, né, que articulam, juntamente então aos conselhos, juntamente então aos executivos, para poder acontecer então esse aprimoramento do financiamento. Importante também a questão desse financiamento, como nós falamos, para poder atender esses direitos assistenciais. Sem o recurso financeiro, nós não conseguimos atender. E se o recurso financeiro é pouco, o nosso atendimento também ele não fica completo. E aí nós não conseguimos os resultados esperados que a gente também tem como dever e que a gente também deseja alcançá-lo. A outra questão muito importante a discutir nesse eixo, outro tópico, é com relação à oferta dos serviços, né? Lá no CRAS, lá na Proteção Social Especial, no acolhimento, né? E a gestão, então, desses serviços atendendo essa demanda. Então, quanto de financiamento temos para assistência social e quanto nós precisaríamos para atender essa demanda. Então, isso é muito importante discutir, se o município está conseguindo atender toda a sua demanda, com todas as ações do CRAS, com todas as ações da Proteção Social Especial ou da alta complexidade, como é o serviço de acolhimento, se o município está tendo a disponibilidade de todos esses serviços, se está tendo disponibilidade de recursos para pagar, para manter todos os trabalhadores, ou se está faltando trabalhadores porque não tem recurso suficiente para material de consumo, para equipamentos, para material permanente. Então, quer dizer, essa discussão é importante, analisar a situação do município, porque muitas vezes o município não está atendendo toda a demanda, ou como nós colocamos, né? Ele está atendendo, mas não com todas as ações. Por exemplo, estamos conseguindo dando prioridade para os benefícios eventuais e para o Bolsa Família, para o Cadastro Único. Agora, o trabalho mesmo com as famílias, a gente não consegue fazer com todo mundo, né? As questões das violências, nós não conseguimos fazer um trabalho mais amplo. Então, isso implica em financiamento para que o município possa estar contratando mais, possa estar disponibilizando mais materiais para poder, então, dar cobertura a essa demanda. Então, é essa discussão também que tem que ser analisada, né? Se o município tem demanda que não está atendendo, ou se está conseguindo atender, mas não de uma forma completa, não de uma forma como deveria atender com todas as ações que deveria executar. E a outra questão importante também é com relação à questão dos custos, né? Ou seja, da gente estar levando em consideração de que ano a ano aumenta os custos de manutenção e ver como que tem se portado, então, com relação ao orçamento e a financiamento, considerando ou não o aumento desses custos, tanto em parte de material de consumo, material permanente, como com relação aos recursos humanos, né, pagamento dos trabalhadores do SUAS, né. Então, é importante levar isso em consideração e o que o grupo vai definir aqui com relação a isso, como tem se portado a questão do governo estadual, do governo federal, nesse cofinanciamento, nesses custos, se tem levado em consideração esses reajustes ou não tem levado, e como que fica isso no município. Como que o município tem trabalhado isso, como que o município pretende trabalhar daqui para frente, então, essas situações. Uma outra questão também importante a gente considerar é com relação essa grande demanda, então, como nós colocamos aqui, e muitas vezes a pouca oferta de serviço, né? Principalmente quando é da proteção social especial, em municípios de pequeno porte, principalmente aqueles municípios que não têm CREAS, né? Às vezes não tem nenhuma equipe específica só para esse nível de proteção, e obviamente aí fica uma demanda sem atendimento, né? Então tá discutindo duas situações com relação à questão de demanda e oferta dos serviços e com relação à questão de custos e os gastos, né? Ou seja, quanto me custa e quanto eu tenho para gastar, né?
Então, essa conta tem que fechar, né? Se me custa X, eu tenho que ter X para pagar, né? Se eu tenho uma demanda Y, eu tenho que ter oferta de serviço, capacidade de atendimento para aquela demanda Y. Isso implica em financiamento. Então, como que o município avalia, como que está a situação e o que o município propõe, então, a fazer. Uma outra questão importante também é com relação, mais uma vez aqui, a vigilância socioassistencial, né, setor esse muito importante dentro da gestão de assistência social, de estar trazendo indicadores, estar trazendo dados, estar trazendo informações que embasam, que ajudam a gestão no fazer o planejamento do financiamento, ou seja, ao definir aonde vai ser gasto então os recursos da assistência social. Então, se aportando desses dados, dessas informações trazidas pelo setor da vigilância, que vai dizer aonde que deve dar prioridade no atendimento ou na aplicação. Por exemplo, se a questão da violência é uma das situações que requer mais recurso para o ano que vem ou para os próximos anos, porque os dados, os indicadores, as pesquisas de diagnóstico indicam, né, que é uma das situações mais graves, se é na área da criança, ou é na área do idoso, ou é na área da mulher, enfim, esses dados que devem serem considerados para o planejamento desse recurso financeiro e posteriormente então para a execução, né, do trabalho e a manutenção então desse trabalho com esse recurso financeiro. Então isso é muito importante, por isso a necessidade do município estar sempre em dia com diagnóstico socioterritorial, que é o todo, mas também diagnósticos setoriais por situações do contexto social. Por exemplo, um diagnóstico sobre a violência no município, um diagnóstico sobre a questão do trabalho infantil, diagnóstico sobre a questão das famílias em situação de pobreza, para que possa, então, estar embasando a aplicação desse financiamento de uma forma mais segura, ou seja, acertar mais o gasto desse recurso, aonde a situação é mais vulnerável, é mais grave, né, e é mais urgente. Então, é uma outra questão a se considerar, dos conselhos também de terem esse conhecimento, essas informações, e principalmente, como a gente colocou, a parte da gestão, os coordenadores também de CRAS, Proteção Social Especial, ou CREAS, né, que contribuem muito na questão, então, de planejamento das ações do município. Então, é importante estar levando em consideração um debate, né? E outra situação que devemos reconhecer e bater e propor aqui nesse eixo é com relação também à redução e o congelamento de recursos de financiamento para assistência social, principalmente advindos do governo federal. Então, nós temos aí já do ano passado, o ano passado já houve uma redução muito grande por parte do governo federal de recursos para a política de assistência social. Isso acabou respingando no município, com certeza afetando os municípios, que o recurso veio menor, ao invés de ampliar, como estava previsto no plano decenal e nos planos anuais, reduziu. Quer dizer, além de não ampliar, reduziu. Então, isso merece nosso olhar, nossa consideração, nossa contestação. Então, além de reduzir, 2020 reduziu, 2021 vai reduzir, já está sendo reduzido também, e isso com certeza vai cada vez piorar as situações nos municípios, nos nossos territórios. E também com relação à questão da PEC 95, que congela os recursos para as políticas públicas por 20 anos. Olha a gravidade dessa situação e nós não podemos aceitar isso. Então, nós temos que debater para que essa PEC 95, né, que ela seja revista e que as políticas sociais não sejam alvo dessa PEC, em função desse compromisso público que nós temos de assegurar a proteção, então, à nossa população. E principalmente considerando a questão da pandemia e que a pandemia tem causado muito estrago na população, em questões sociais, em questões econômicas, e tem aumentado a nossa demanda. E a previsão é que essa demanda que aumentou ainda ela vai permanecer conosco por um bom tempo
necessitando então da proteção social, necessitando então do nosso serviço, dos nossos programas e do nosso projeto. Então está discutindo isso também, está considerando essa questão da PEC 95 e estarmos então defendendo esse aprimoramento da assistência social. Contestando, né, de uma forma muito forte a questão dessa redução de recursos para a política de assistência e contestando a PEC 95, que também ela vem então reduzir esses recursos. Então a questão desse eixo, né, é importante a gente estar considerando esses tópicos, né, tendo em vista então da necessidade da gente assegurar então esses recursos para poder, então, desenvolver esses trabalhos através das nossas CRAS, CREAS, Presencial Especial, né, acolhimento e dar resposta a essa população de maior vulnerabilidade.